Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Oliveira e este é o canal Learn Code Club. E hoje, neste vídeo, eu quero falar então sobre alguns tópicos importantes para quem está começando na área do desenvolvimento de software, para quem está começando a aprender a criar os seus primeiros códigos e entendendo aí o mundo da lógica de programação e dos algoritmos. Fica comigo neste vídeo que a gente vai falar sobre esse e mais alguns assuntos. Bem, para começar então, eu quero dizer para vocês que a gente vai estar fazendo então mais de um vídeo. Nós vamos fazer pelo menos duas partes, então vamos fazer o vídeo parte 1 e parte 2 relacionado a estes assuntos, ok? Por quê? Porque eu quero falar sobre alguns assuntos bem importantes e que se você está começando na área do desenvolvimento de software ou se você conhece uma pessoa que está começando na área do desenvolvimento de software, seja alguém que está cursando uma universidade, fazendo uma faculdade na área das ciências da computação, engenharia de software, análise e desenvolvimento de sistemas, ou outras áreas afins no campo da tecnologia, você pode estar repassando também esse vídeo, porque a gente vai falar aí sobre coisas bem importantes e interessantes nessa jornada que o pessoal está começando, o pessoal que está estudando está começando para vir a ser, então, um desenvolvedor, um programador. Ok, pessoal? Então, para a gente começar, vou fazer duas perguntas aqui bem simples e objetivas e vou dar as respostas simples e objetivas e depois a gente fala um pouco mais sobre os detalhes disso, ok? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e também já respondendo, é a seguinte: ser desenvolvedor de software é possível e viável para quem está começando do absoluto zero? Sim, é possível e é viável. Significa que é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil para quem já tem um mínimo conhecimento sobre tecnologia e quer ingressar numa área mais específica, que é a área do desenvolvimento de software, de criar algoritmos, de pensar em aplicações, ok? E também não é fácil para quem vem do zero e não conhece nada de tecnologia, ok? Então, é viável e é possível? Sim. Existem muitas pessoas, neste exato momento, estudando justamente para trocar de carreira. E elas são levadas, são incentivadas e são motivadas pela seguinte questão. Pelas seguintes questões. A primeira questão é: existe uma alta demanda por profissionais de tecnologia, e eu acho que isso não é segredo para mais ninguém. A gente já tem visto aí vários artigos, reportagens, notícias falando sobre a área de tecnologia e o quão aquecida está essa área. Por ser uma área muito demandada, que tem uma alta demanda por profissionais, a consequência lógica disso é que os salários tendem a ser elevados. Por quê? Porque há pouca mão de obra disponível no mercado. Então, se os profissionais são escassos, automaticamente as empresas precisam disputar esses profissionais, e disputando esses profissionais, o que acontece? Os salários, os benefícios que o pessoal que trabalha com tecnologia tendem a ganhar são bem aliciantes, bem interessantes, ok? Então, nós temos aí essa questão da oferta e da demanda. Existe, então, uma alta demanda por profissionais de tecnologia e isso gera aí um ambiente interessante e benéfico para quem atua com o ramo de desenvolvimento de software ou outras áreas relacionadas à tecnologia da informação. O ponto aqui é, se você está buscando se tornar um desenvolvedor de software, você vai ter que passar por algumas etapas obrigatoriamente, ok? Então, isso nos leva a um outro assunto, a um outro tópico importante a ser mencionado aqui, que é o seguinte: não existe dinheiro fácil, ok? Então, na grande maioria das profissões, se não todas as profissões, não basta que você se forme na universidade ou que você faça alguns cursos específicos que te ensinem uma determinada profissão e, tendo o diploma ou certificado desses cursos em mãos, você vai lá e simplesmente começa a ganhar um bom salário, começa a ser muito bem remunerado. As coisas não são assim tão rápidas e simplistas, ok? Existe uma jornada a ser percorrida até que você comece a colher os frutos reais da sua profissão.
Então, você pega, por exemplo, um médico. Um médico, ele já tem uma disputa muito grande na questão de entrar no curso de medicina. Para entrar num curso de medicina, há uma grande competição de candidatos que buscam, então, entrar em cursos de medicina. Se for uma universidade pública, em que, digamos que o custo do curso de medicina ele é mais barato, o que acontece? A competitividade para entrar nesses cursos é ainda maior. Mas mesmo em muitas universidades privadas, as vagas para os cursos de medicina são disputadas, ok? Depois que o estudante ele entrou no curso, ele precisa começar a fazer o curso de medicina, o que acontece? Ele, então, parte para a fase de estudos. E o curso de medicina é um curso que exige muito estudo, porque, afinal de contas, as pessoas estão estudando um sistema complexo que é o corpo humano e tudo o que diz respeito aí a questões de doenças, de tratamentos, diagnósticos relacionados a esse sistema complexo que é o corpo humano. Depois que esse médico se forma, então ele passa por um período de especialização em alguma área e depois que ele se especializa em alguma área, ele começa então a atender em hospitais, fazer longas jornadas de plantão e para quê? Para que isso de fato seja uma carreira que comece a gerar os seus frutos financeiros, ok? Então, assim, pessoal, existe uma jornada. Eu estou dando aqui o exemplo do médico, por quê? Porque todo mundo sabe que o médico a área da medicina, a profissão de ser médico é uma profissão muito bem quista, muito bem vista pela sociedade e é muito bem paga, ok? Mas a questão que eu venho colocar para vocês aqui é a seguinte: eu já falei das dificuldades que existem, falei brevemente das dificuldades que existem para uma pessoa se tornar um médico, vir a se formar um médico e depois trabalhar com a medicina, ok? Se existem várias dificuldades, isso automaticamente, naturalmente, restringe o número de pessoas que têm acesso aos cursos de medicina e que conseguem se formar médicos. Não vou entrar aqui nas questões sociais de pessoas que, poxa, poderíamos ter mais pessoas tendo acesso aos cursos de medicina e muitas vezes é um bocado elitizado o curso de medicina. Não vou entrar nesse aspecto, porque aqui é uma questão mais objetiva sobre a dificuldade de entrar, sobre a dificuldade de cursar medicina e depois a dificuldade de se destacar na carreira como médico, ok? Esse que é o ponto central aqui. Independente das questões que envolvem as dificuldades de uma pessoa entrar numa universidade de medicina, depois conseguir passar por todo o período de estudos, que também envolvem um grande investimento financeiro, de tempo e psicológico, tem todas a questão depois para a pessoa começar a trabalhar com medicina. Qual é a consequência lógica disso? A consequência lógica disso é a dificuldade de existirem muitos profissionais médicos na sociedade em geral, e tendo essa pequena proporção de pessoas que se formam médicos, a carreira de medicina acaba sendo uma carreira também muito bem remunerada financeiramente, ok? Então, o médico ele tem um valor hora muito, muito interessante, os médicos ganham um bom salário, ganham bons rendimentos financeiros, porque eles são escassos na sociedade, ok? Então, imagina que você trabalha como um empacotador de supermercado, que é uma profissão digna e respeitosa como qualquer outra. Mas a gente tem que compreender a questão de que ser um empacotador de supermercado, ou um repositor de estoque em supermercado, ou trabalhar no caixa de um supermercado, é uma profissão que exige menos qualificação, menos tempo de dedicação e uma complexidade de aprendizado muito pequena, muito menor em relação a, por exemplo, um médico. A consequência lógica disso qual é? Muitas pessoas na sociedade têm a capacidade rápida de absorver conhecimento e trabalharem como caixas de supermercado, empacotadores, repositores de estoque e outras coisas relacionadas. Isso vale também para um grande conjunto de profissões no mercado de trabalho, que tem também, então, um rápido aprendizado. As pessoas têm ali uma formação de 1 semana, 2 semanas, e elas já podem começar a trabalhar. Depois de 1 mês ou 2, elas já adquirem uma
pouca experiência, mas experiência suficiente para se manterem naquele emprego durante um longo período. Por quê? Porque não há mais tanta complexidade a ser agregada naquela função diária que aquela pessoa desempenha, ok? Então, qual a consequência lógica disso na questão profissional e de carreira? A consequência lógica disso é que muitas pessoas tendo facilidade de entrar nessas áreas profissionais, que são mais simples, a competição, obviamente, é maior, o que significa que os supermercados ou as empresas que lidam com essas profissões, eles têm no mercado de trabalho um grande número de candidatos que poderia vir a trabalhar para eles, ok? Ou seja, as pessoas não têm muitas qualificações, elas conseguem entrar nessas profissões de uma maneira rápida, é acessível, é viável e o aprendizado não é tão complexo, tecnicamente falando. Então, o que acontece? Acaba que muitas pessoas na sociedade estão disponíveis para trabalhar naquelas vagas e preencher aquelas vagas. Como muitas pessoas estão disponíveis, as empresas não são pressionadas a oferecer altos salários para essas profissões específicas, ok? Quando a gente fala, por exemplo, do curso de medicina, as coisas já mudam, ok? E assim nós podemos levar também para outras áreas da economia. Então, se você tiver que contratar um engenheiro mecânico que tem uma especialização num determinado nicho da engenharia mecânica, ou seja, ele é muito especialista numa determinada área da engenharia mecânica, provavelmente as empresas que vão contratar os serviços deste engenheiro mecânico vão pagar um alto valor para ele desempenhar a sua consultoria ou desempenhar a sua função para aquela empresa. E isso serve também para várias outras profissões. Ou seja, quanto mais escasso é o profissional, mais valioso ele é, ok? Então guardem esse ponto. Quanto mais escasso é o profissional, mais valioso ele é. Voltando para a área de tecnologia, então, o que acontece com o setor da tecnologia nesse contexto todo que eu quis falar para vocês? Algo parecido com, por exemplo, a área médica. Não existem profissionais que tenham conhecimento técnico suficiente na área de tecnologia para suprir a alta demanda do mercado de trabalho. Então, se existe uma alta demanda por profissionais de tecnologias e eles são escassos, são poucos, automaticamente eles são mais valiosos, ok? Então, uma grande diferença entre a área de tecnologia e a área da medicina é que, por exemplo, na área da medicina, se você não cursar uma universidade, não ficar aprendendo com os professores da universidade, tendo a experiência prévia que a universidade proporciona e depois não entrar nos conselhos regionais de medicina e tudo que envolve a área médica, você não pode exercer a profissão de médico. Então, existe toda uma questão ainda burocrática e, no caso da medicina, até necessária para que o médico possa vir a desempenhar a sua função da maneira como é suposto, né? Agora, do ponto de vista de tecnologia, as coisas mudam e mudam bastante, porque o conteúdo técnico profundo, o aprendizado profundo em relação à tecnologia não depende de uma ou outra instituição educacional, não depende de uma empresa, não depende de um governo, não depende de nada disso. Ou seja, o conhecimento acerca das questões técnicas de tecnologia, esse conhecimento está disperso pela internet e disperso pela sociedade, está disponível para a sociedade. Ou seja, se você quer aprender sobre o mundo da tecnologia, existe uma infinidade de conteúdos para que você possa começar a aprender, a entender sobre tecnologia e a partir disso você consiga já praticar na área de tecnologia, praticar os seus primeiros códigos, praticar os seus primeiros exercícios com algoritmos e etc. E assim ir compreendendo os primeiros passos para se tornar um programador, ok? O fato do conteúdo estar disponível, em muitos casos, gratuitamente para as pessoas, facilita? Óbvio que, por um lado, sim, facilita, por outro, dificulta. A gente já vai falar sobre a dificuldade de ter muito conteúdo disponível. Mas, primeiro,
a parte da facilitação. Claro que facilita. Então, se você pode começar a ler sobre um assunto, a aprender sobre um assunto, sem pagar absolutamente nada e nem passar pelo crivo, pela aprovação de uma determinada instituição A ou B, isso é muito interessante para quem está buscando uma nova profissão, ok? Agora, é fácil? Não, não é fácil. Principalmente para a grande maioria das pessoas que nunca teve contato com profissões da área de tecnologia. Então, existe toda uma complexidade técnica da área da engenharia de software, da área da engenharia de redes de comunicações, da área da engenharia de hardware. Ou seja, as pessoas precisam se contextualizar acerca de uma grande quantidade de tecnologias e conceitos tecnológicos que foram sendo desenvolvidos ao longo de décadas e mais décadas. Ou seja, lá da época em que nós tínhamos os primeiros protótipos de computador, ou seja, quando um computador ele ocupava uma sala inteira de uma empresa e processava, e tinha um poder de processamento muito menor, muito abaixo do que nós temos hoje. Daquela época para hoje, muitas coisas foram acrescentadas na cadeia de conhecimento da área de tecnologia, ok? Depois surgiu a internet, redes interligadas a nível global, um mundo inteiro de conhecimento teve que ser criado a partir disso. E quando as pessoas começam a estudar tecnologia hoje, o que elas precisam é se contextualizar acerca de toda essa bagagem de conhecimento que foi desenvolvida ao longo de várias décadas, ok? Então, não é porque o conteúdo está acessível que é fácil, não é fácil. Existe, então, uma grande quantidade de conceitos e de tecnologias que precisam ser compreendidas ao longo da caminhada e da jornada das pessoas que querem trabalhar com tecnologia. Existe uma grande quantidade de tecnologias que precisam ser absorvidas por esses novos aspirantes à área de tecnologia. Ok, pessoal? Mas, poxa, Vinícius, talvez você possa pensar, poxa, Vinícius, isso aí está me desanimando. Não, vamos com calma e vamos entender bem o que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Eu estou querendo dizer para vocês que a área de tecnologia é uma área mais complexa, que exige uma grande quantidade de esforço da pessoa que quer ingressar nesta área, ok? E depois que ela consegue superar as dificuldades inerentes à área de tecnologia, a profissão de desenvolvedor de software, de um profissional que trabalha com cybersecurity, um profissional que cuida das redes internas de uma empresa, ou seja, existe uma grande complexidade inerente à profissão, inerente à área da tecnologia. E isso é ruim? Isso é motivo para te desanimar? Claro que não. Se você compreendeu o que eu estava tentando dizer nesse contexto todo que eu passei anteriormente, você vai compreender o quê? Poxa, a área de tecnologia, na verdade, é uma área que é mais acessível para a grande maioria das pessoas, do ponto de vista de acesso a esta área e ao conhecimento desta área, é mais democrático. Como eu falei antes, você não depende exclusivamente de uma universidade, o que não quer dizer que você não precise fazer uma universidade, ou se você quiser fazer uma universidade, que você não possa fazer, não é esse o ponto. Existem muitos bons profissionais, ótimos profissionais, inclusive com as quais eu já trabalhei, que não têm formação na área de tecnologia. Inclusive, eu mesmo trabalho há 11 anos com desenvolvimento de software, já trabalhei com diversos tipos de projeto, uns menos complexos, outros muito complexos, para diversos tipos de indústrias, e eu mesmo não tenho uma formação acadêmica na área de tecnologia, ok? Então, o que acontece? Existem muitos profissionais formados que têm lá o seu diploma e são ótimos profissionais, e existem muitos profissionais, ótimos profissionais, sem o diploma, ok? Então, o que eu estou querendo dizer é que você não depende do conhecimento fechado que está dentro de uma universidade, ok? Diferente, por exemplo, da área de medicina ou mesmo da área, por exemplo, da área de odontologia, em que você precisa, muitas vezes, dos recursos que a universidade te proporciona para que você tenha a parte prática do aprendizado, ok? Na área da tecnologia, não é tanto assim, até porque
o conhecimento está disperso, ok? Você tem muito acesso. Tendo muito acesso, esse conhecimento é mais democrático. Muitas pessoas têm acesso ao conteúdo. O que não significa que todas elas vão conseguir absorver o conteúdo e seguir para frente. Justamente, então, pelo fato de ser um conteúdo mais complexo, o que acontece, a consequência lógica disso é que poucas pessoas se esforçam o suficiente ou se agradam daquele aprendizado. Então, existem as pessoas que desistem e existem as pessoas que compreendem que não gostam daquele conteúdo, que trabalhar com aquilo todos os dias não vai fazer dela uma pessoa realizada profissionalmente. Trabalhar com códigos e com conceitos tecnológicos todos os dias talvez não seja o que aquela pessoa busca para a vida profissional dela. E está tudo bem, não há problemas em relação a isso. Mas existem as pessoas que começam, se deparam com as dificuldades da área do desenvolvimento de software, a lógica de programação, a estrutura de dados, dos algoritmos, todas aquele aprendizado inicial, elas se deparam com isso e pensam, poxa, isso não é para mim, eu não consigo. Quando, na verdade, ela conseguiria. Bastava insistir mais no conteúdo, insistir mais no aprendizado, buscar um aprendizado adequado, em cursos adequados para aquele nível de conhecimento que ela tem, que as coisas iriam fluir muito melhor. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que a área da tecnologia ela é mais democrática a nível de acesso. O conhecimento está disperso pela internet, muitas pessoas têm acesso a este conhecimento, porém não é um conhecimento simples e não é de fácil aprendizado e não é de rápida absorção, ok? A consequência disso é que continua sendo uma profissão escassa, continuam sendo profissionais escassos. Esses profissionais que estão começando agora a estudar e aprender, daqui 1, 2 anos, eles já vão estar trabalhando na área do desenvolvimento de software e vão continuar sendo profissionais escassos. Por quê? Porque muitas empresas vão precisar cada vez mais desses profissionais, ok? E precisando cada vez mais desses profissionais, elas vão continuar pagando bons salários. Por quê? Porque vão continuar tendo menos profissionais no mercado do que aquilo que o mercado de trabalho precisa, do que as empresas precisam. Então, oferta e demanda, profissional escasso é profissional valioso, a profissão continua sendo muito atrativa, o que é, então, uma motivação para que você continue os seus estudos. Para finalizar, se fosse simples e rápido, se você aprendesse programação em uma semana, em um mês, se você ficasse um expert em desenvolver códigos em 3 meses, você acha que você teria um bom salário na área do desenvolvimento de software? Obviamente que não. Por quê? Porque sendo algo fácil e simples, de rápido aprendizado, rápida absorção, muitas pessoas conseguiriam fazer isso muito mais rapidamente. E conseguindo fazer isso em maior número, o volume de pessoas seria muito grande, a ponto de, em algum momento, existirem mais pessoas no mercado querendo trabalhar com tecnologia do que vagas disponíveis. E aí todos esses profissionais iam ter que disputar as poucas vagas. Consequentemente, as empresas não precisariam pagar bons salários, porque elas saberiam que existem muitas pessoas querendo trabalhar nas suas vagas, ok? Então, isso é um ponto de motivação. É uma área complexa, é difícil, mas é viável e é possível. Basta você ter persistência e paciência, ok? E não entrar naquela ilusão de que eu comecei a aprender programação hoje, em 6 meses eu estou rico, em 1 ano eu estou rico e estou ganhando ótimos salários. As coisas são gradativas e você tem aí uma jornada para ser percorrida, ok? Bom, esse vídeo já está bem longo, eu vou continuar o assunto no vídeo da parte 2, ok? No vídeo da parte 2, então, eu já vou passar algumas dicas bem específicas e objetivas para quem está começando na área do desenvolvimento de software. Alguns assuntos mais técnicos que vocês podem começar a estudar, a se focar para compreenderem o que é interessante aprender no início da jornada para se tornarem aí desenvolvedores de software. Ok, pessoal? Então, vejo vocês no próximo vídeo.